descentralizado, falou: tem uns jornalistas muito malas. Tem sim, tem realmente. Uma moça da TNT com deboche, abre aspas, como o Corinthians vai pagar Gabigol, fecha aspas, parece que estão falando do Cuiabá, a coisa tá ruim, mas é o Corinthians, marca gigante, tá faltando respeito. Mano, é o seguinte, há poucos dias, não sei se vocês viram aí, provavelmente sim, saiu uma matéria, se eu não tô muito enganado, uma matéria não, né, uma coluna de opinião no UOL, se eu não tô muito enganado, do tal do Mauro César, né, que é um jornalista extremamente flamenguista, extremamente clubista e tal, né, cara. Mas a gente tá. Eu tô vendo uma parcela da torcida, uma parcela significativa e barulhenta e tudo mais, que não consegue de jeito nenhum entender a gravidade que o Corinthians passa financeiramente, tá? Porque é óbvio que o Mauro César é tendencioso mesmo, ele é chato mesmo, ele é insuportável mesmo, mas se você ler a coluna mesmo, de maneira isenta, você não vai achar nada que ele tenha mentido. É óbvio que se fosse o Flamengo, porque é sempre essa desculpa, né? Se fosse o Flamengo, ele não falaria. Se fosse outro clube, ele não falaria. Claro que não falaria, porque os caras sabem que Corinthians engaja, os caras sabem que Corinthians vende, que gera clique, que faz vocês se manifestarem aí, ficarem todos ouriçados, né? Com o pelo arrepiado. Então, cara, só que aí você vai ler com calma, com tranquilidade, né? Sendo racional ali. De fato, o Corinthians tem problemas muito graves. Eu tento falar isso pra vocês aqui todos os dias. Só que, infelizmente, tem uma galera que ou abraça discurso de quem quer fechar os olhos pra isso, ou realmente não se importa, ou tanto faz, né? Ó, eu vi gente, teve um maluco que me mandou ontem, tá? Público antigo do canal, tá? Moleque, nossa, não vou citar o nome do moleque, não. Conhece já o Papo Fiel, acompanha praticamente todas as lives, tá aqui. Ele me mandou que tudo bem, ele falou assim, ó, cara, sinceramente eu tô querendo conquistar um título. Se bater 1,5 bilhão de dívida, eu não tô nem aí. Ele mandou assim, ele mandou um texto explicando e tal. Eu nem respondi, cara, porque não é essa a proposta do canal. Então eu jamais vou defender e tal que a vinda do Gabigol pelo parâmetro financeiro, tá? Mesmo se ele pegar e fizer um acordo, o Flamengo liberar, porque a multa do Gabigol é gigante, né? Mas vamos falar que o Flamengo libere, que haja sim um acordo, apalavrado e tudo mais. De qualquer forma, tem valor de luva. Então o Gabigol não joga no Corinthians por menos, ó, vamos ser muito gentil aqui, por menos de 1,5 milhão por mês. E eu tô sendo muito gentil, porque tudo indica, contando valor de luva, valor de salário e tal, que ele vai abraçar aqui uns 2 milhões por mês ali. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? A gente precisa de muitos jogadores. O Duílio pegou o Duílio junto com o Andrés e toda a alta cúpula alvinegra da Renovação e Transparência e seus aliados nos últimos anos, massacrou o time do Corinthians, transformou o time do Corinthians em algo sucateado ali. Então, realmente, a gente precisa, e tá entrando nessa gestão do Augusto Melo aqui, com a necessidade de ter muitas peças. Vale a pena, faça esse exercício na cabeça de vocês, vale a pena dar 2 milhões de reais por mês pro Gabigol, não sei quanto tempo de contrato, sendo que a gente precisa de outras peças. Ah, mas vai trazer outras peças também, e cadê a responsabilidade financeira? Então, todas as vezes que eu vejo esses jornalistas aqui, malas ou qualquer coisa que vocês queiram chamar ali, eu sempre tento segurar, respirar fundo com o meu clubismo, assim, porque essa do Mauro César lá, eu não estou aqui defendendo o Mauro César, tá? Eu acho ele um desserviço realmente aí pro esporte, porque se o cara se vende como jornalista, ele deveria, por essência, não ser tendencioso pra nenhum lado, né, cara? E ele não é nada imparcial, ele é 100% parcial. E aí você vai ler a coluna, realmente, cara, o Corinthians tá com uma dívida de 900 milhões de reais, né, 890 e tantos milhões de reais, mais a Arena. Então é uma situação preocupante. Se vocês acham que porque entrou o Augustinho ali vai ficar tudo perfeito, não, os problemas são os mesmos. O que vai mudar é a maneira como eu acredito que ele possa tratar esses problemas. Aí é outra coisa. É óbvio que eu concordo com você aqui sobre a marca ser gigante, de tá faltando respeito, e o respeito a gente foi perdendo com o tempo. Essa que é a grande verdade, a gente foi perdendo tempo, o respeito aí, não só do mercado, da imprensa, de tudo mais, da própria torcida como um todo aí, né? Então a gente precisa recuperar isso aí pouco a pouco. Só que só ter a marca gigante, só ter o peso da camisa, não faz diferença. Uma boa administração do ponto de vista financeiro vai fazer a diferença. Então eu já alerto pra vocês aqui, vamos supor que a gente monte um grande time, mas esse grande time custe 200 milhões de reais em 2024.
mesmo se a gente ganhar título, é o balanço financeiro de 2024 que vai sair lá em maio de 2025 que vai falar se é uma boa administração ou não, tá bom? E aí o contrário também, mesmo se não ganha alguma coisa no balanço financeiro, a gente tendo um time sólido, alguma coisa no longo prazo, é que vai fazer diferença, tá? Então, de fato, eu não sei quem foi a jornalista que falou no caso, né, mas a pergunta dela, como o Corinthians vai pagar o Gabigol, é a pergunta que eu faço aqui todos os dias. E eu não sou mala, ou melhor, eu sou mala, não sou esse jornalista da TNT e tal. Mas é a pergunta que tem que ser feita do ponto de vista jornalístico. A pergunta que fica pra mim de volta pra essa jornalista, que eu não sei o nome aí que você acabou de falar, é assim, ó. Se fosse o São Paulo, como está sendo agora, se fosse o Atlético Mineiro, ela falaria também? Ela abordaria o tema desse jeito? Porque é o que eu espero de um jornalista isento, né? E aí é isso, cara. Não tem muito o que falar, tá, meu mano? Um abraço aí pra você, tamo junto. O Descentralizando mandou mais um aqui, ele emendou pra ficar 25, ele falou assim, observação, eu não traria o Gabigol, mas a imprensa fazer deboche como se o Corinthians não tivesse um faturamento de respeito. Cara, a gente também tem que tomar cuidado. Assim, eu entendo a tua ira, porque é um pouco da minha também quando eu vejo os Mauro César da vida falando o que fala do Corinthians e tal. Eu entendo. Mas é como eu usei o exemplo aqui da coluna lá, que ele opinou sobre o Corinthians no mercado da bola e a irresponsabilidade, o tal do fair play financeiro que tá todo mundo falando. Se a gente for analisar em essência, existe alguma mentira nisso? Não, o Corinthians precisaria, né, estar sendo muito responsável no mercado para ser responsável financeiramente e aí conseguir no longo prazo, não para a gestão do Augusto, mas para as próximas gestões, estar saudável no mercado a ponto de conseguir ser competitivo, de conseguir fazer coisas que sejam sustentáveis. E aí a questão é, o Corinthians tem um faturamento gigante, passou de 1 bi agora com o Duílio, mas só o faturamento não quer dizer nada, porque se dissesse alguma coisa o faturamento do Corinthians de quase 1 bi aí, o Duílio estaria entregando um timaço pro Augusto Melo agora, né? O Augusto Melo ia estar começando com um time incrível e poderia se dar ao luxo de trazer Gabigols da vida por aí, entende? Então não basta apenas ter entrar muito dinheiro, saber como gasta esse dinheiro, saber onde aplicar esse dinheiro. Se o Corinthians faturar 1,5 bilhão no ano e chegar no final do ano aumentar a dívida, não quer dizer muita coisa, precisa ter bons administradores ali. Então essa pergunta que a imprensa faz aí, é uma pergunta que de maneira racional a gente tem que realmente começar a pensar nisso, tá? Nenhum canal corintiano vai falar desse jeito pra vocês, porque não é algo que vende, entendeu? Eu garanto pra vocês, eu tô falando aqui, provavelmente deve ter alguém xingando no chat, alguém chiando e tal, mas é a realidade. Vocês querem ouvir alguma coisa fora da realidade? Querem ficar presos aí em mercadinho da bola, CR7, Messi e tudo mais? Querem que eu alimente essa ilusão aí de Gabigol? Mesmo se o Gabigol vier, é uma ilusão nesse momento. Porque não é o momento do Corinthians entrar numa contratação dessa. E aí eu tô vendo muita gente lidando com o nome Gabigol como se ele fosse o Messi. Ele vai chegar pra resolver. A gente nem sabe se ele chega pra resolver. É um jogador que tem muito potencial. Em outro momento, financeiramente falando do Corinthians, com um time um pouquinho mais montado, que demandasse menos contratações, eu gostaria de ver no Corinthians, com certeza. Eu acho que ele tem, assim, o cheiro, né, pra poder cair nas graças da torcida. Só que o meu ponto é sempre financeiro, cara. Desculpa ser chato nesse ponto aqui também, tá? Luiz Fernando Costa. Cara, acompanha o Mauro César pra ter esse contraponto. Mesmo sendo mala, o cara está falando verdades. Cabe ao Corinthians melhorar a sua situação. Ele critica pra caralho, mas sem falta de respeito. Cara, e é inacreditável, né? Eu aceito as críticas no Mauro César, né? Inclusive, algumas delas eu até sou favorável a fazê-las também aqui no canal, né? É um jornalista que tende a ser parcial para o lado do Flamengo mesmo, isso aí não é segredo pra ninguém. É um cara que é de poucos amigos ali, mas todas as vezes que ele teceu críticas ao Corinthians, ou pelo menos a maioria das vezes, se você fosse analisar o esqueleto da crítica como um todo, você ia ver que a crítica faz sentido. O problema é ser com o Corinthians só. O cara sabe que o Corinthians vende, o cara sabe que o Corinthians gera clique, o cara sabe que o Corinthians faz com que um canal como o Papo Fiel, por exemplo, e tantos outros aí, dediquem um tempo pra poder falar sobre ele ali, beleza. Se ele fizesse a mesma coisa e tivesse esse zelo, essa preocupação com todos os times, aí beleza, seria aceitável no caso, né? Mas, de fato, né, nesse final de ano aí, quando saiu a matéria dele, a matéria não, né, a coluna, né, opinativa dele, eu não vi nada que era mentira, nada que eu já não tenha falado aqui no canal umas 1.500 vezes.
Só que esse é o ponto. E quando ele fala, eu estou preocupado com as... Não tá preocupado nada, entendeu? Ele sabe que o Corinthians vende e entra nessa linha. Então eu concordo aqui com o Luiz Fernando, com certeza.